Fala aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje nós vamos conferir o unboxing e primeiras impressões do Redmi 9T. Ele demorou um pouquinho para chegar, culpa dos correios, coisa de 70 dias, mas ele está em mãos. E a Xiaomi ela tá lançando um monte de aparelho e esse Redmi 9T aqui, ele vem para dar um up no Redmi 9, já que o Poco M3 foi lançado com recursos bem mais atraentes do que a linha Redmi. Então esse daqui veio para trazer a linha Redmi como um patamar acima do Poco M3. E eu vou te contar por quê logo depois que você deixar o seu like, se inscrever no canal e também ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. Caso você tenha interesse de comprar o Redmi 9T com o melhor preço do Brasil e frete muito rápido, vou deixar todos os links aqui na descrição, tá? Confere lá porque o dólar varia bastante, às vezes pode estar mais barato do que o costume, belezinha? Agora, roda a vinheta. Vamos lá então para a gente conferir o Redmi 9T. Nós começamos aqui já pela traseira, né? Temos uma traseira bem diferente, lembrando um pouco os novos smartphones aí, tanto da Samsung e das outras marcas que estão vindo aí em 2021. Temos uma traseira muito bonita, totalmente em plástico, tá galera? Ela é uma traseira bem bacana. Aqui esse logo da Redmi aqui, ele é em alto relevo, ó, como você pode ver, você consegue passar o dedo e sentir exatamente aqui o que ele traz. Aqui na parte de trás temos o conjunto de câmeras, a principal de 48 megapixels, a ultra-wide de 8, que é muito interessante eles terem colocado o ultra-wide aqui, é um ponto muito positivo. Temos 2 megapixels macro e também 2 megapixels para você fazer o desfoque de fundo. Particularmente eu gostei bastante da traseira, é uma traseira muito bacana. Ele tem outras cores, tem cor laranja, se eu não me engano, e também tem uma outra cor, eu acho que é azul também, se eu não me engano. Parte de trás, muito bonita, reflexiva. Já na parte da frente, ó, abri a câmera sem querer, o aparelho já está configurado, eu já configurei ele para a gente ver certinho como ele está. E para quem tem curiosidade o que vem dentro da caixa, vem essa capinha de TPU, tá? Vou mostrar rapidamente a caixa aqui para você. E dentro da caixa aqui, ó, nós temos a caixa aqui, essa caixinha onde está o manual, o ejetor e veio a capinha, tá? Vou colocar aqui em cima, alguns saquinhos plásticos que vem colado nele, tá? Eu já tirei. E temos um carregadorzinho de 20 watts aqui, tá? Ó, já vai quebrando o carregador. Aqui é um carregador de 20 watts, tá? Então é um carregador rápido e um cabo USB tipo C, tá? Então é apenas isso que vem. Então eu achei desnecessário fazer um unboxing diretamente, tá? Aqui no papelzinho ele já tem um resuminho do que tem no aparelho, mas já vou falar para vocês com mais detalhes. Vamos deixar isso aqui de lado, que o que importa aqui é esse menininho aqui, tá? Aqui na lateral nós temos o sensor de digitais, ele é bem rápido, tá? Ó, vamos ver aqui, ó, bem rapidinho. Normalmente o sensor digital é bem rápido na parte de intermediário, botões de volume, tá? Na parte de cima temos microfone, temos a entrada para o seu fone de ouvido, alto-falante, tá? A saída do alto-falante, que ele é dual speaker, ele tem alto-falante estéreo, e temos um sensor IR de infravermelho para você controlar ar-condicionado, etc. Desse lado aqui, nós temos apenas a gavetinha do chip. Vamos pegar ali para mim abrir ela para ver como que é por dentro. Já está aqui a gavetinha, vamos ver. Gavetinha não, né? O abridor. Ó, nós temos uma gaveta tripla, tá? Como vocês estão vendo. Ela já tem uma borrachinha aqui para proteção contra a água. Ele tem proteção contra splashes de água. Então, se você derrubar uma água sem querer, talvez não estrague o aparelho, mas não é garantido, tá? Aqui na parte de baixo nós temos alto-falante, entrada para carregamento e mais um microfone. Já na parte da frente nós temos uma tela aqui de 6,53 polegadas, tecnologia IPS, uma tecnologia padrão de hoje em dia, e ela tem 400 nits de luminosidade, tá? Não são nits muito altos, tá? Se eu aumentar no máximo aí chega a estourar um pouco na câmera, mas não são nits tão grandes, mas é a média de nits que vem em smartphones intermediários, então está dentro do aceitável. Já em relação a PPI, que é a densidade, tem 395, Corning Gorilla Glass 3 como proteção e já vem aplicado uma película, não sei se vai focar aí para vocês, vamos ver, ó. Já vem aplicado uma película para você não se preocupar de arranhar a tela do seu Redmi 9T, tá? Resumidamente, o Redmi 9T ele tem Snapdragon 662, um processador bem bacana. Temos 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento nesse modelinho meu, tá? Tem versões de 4 GB com 128
e versão de 6 GB com 128, que eu acredito que não tenha vindo aqui para o Brasil. Tem uma diferença entre a versão de 64 GB e 128, que é o armazenamento, e não o tamanho, tá? Mas sim a tecnologia que está nele. No de 64 GB, nós temos a tecnologia UFS 2.1 e no 128 GB nós temos a tecnologia UFS 2.1, que é ligeiramente mais rápida, tá? Mas você não vai sentir diferença no dia a dia. Na minha opinião, se você falar, Luan, vale a pena eu pegar só por conta disso? Eu falaria que não. Se não for por conta da quantidade de armazenamento, não vale a pena, beleza? Na câmera frontal aqui nós temos 8 megapixels com abertura 2.1, f2.1, né? Aqui na parte de cima, alto-falante, na parte de baixo, alto-falante também, com qualidade 24 bits, tá? É uma qualidade bem bacana para você ouvir suas músicas e etc. Aqui nós temos também NFC, dependendo da região do aparelho, tá? Então na hora de você comprar, dependendo da região que ele é vendido, pode ter NFC. Esse meu aqui não tem, tá? Talvez, se você comprar, pode ser que venha. Igual aconteceu no Redmi 9A e Redmi 9C, que tinha alguns modelinhos que vinham. Em relação ao sistema, ele já está com a MIUI 12.0, então já é o sistema operacional mais atual possível aí para você usufruir o máximo do seu Redmi 9T. Temos também Wi-Fi 5 GHz, né? Se você tiver interesse aí de usufruir de uma velocidade mais rápida na sua residência, ele já conta com essa velocidade mais rápida. Em relação à bateria, nós tivemos um upgrade bem legal em relação ao Redmi 9. Aqui nós temos 6.000 mAh de capacidade e também temos o carregamento reverso, que nós já víamos tendo no Poco M3, que é um aparelho muito bacana, e esse daqui ele veio meio que para concorrer, né, com o Poco M3, porque eles são muito parecidos. Esse daqui ele ainda ganha em alguns aspectos, mas se você quiser um comparativo, me deixa aqui nos comentários que eu faço sim um comparativo entre o Redmi 9T e o Poco M3. Já em relação às câmeras, vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho nas câmeras, tá? O padrão, aplicativo padrão da Xiaomi. Gravação, vamos ver a gravação enquanto que ele faz aqui, ó. Gravação 1080p a 30 frames e 720p a 30 frames na parte traseira. Já na parte frontal aqui, ó, nós temos a gravação 1080p a 30 e 720p a 30. Nós não temos 60 frames, infelizmente. Já em relação a desempenho, o sistema ele é muito fluido, tá? Muito rápido. A gente não tem travamentos, tá? Mas eu já vou te mostrar as fotos. Em relação a fotos, eu já tirei algumas e eu vou deixar passando aí na tela para vocês verem. Ele tira fotos, digamos que com uma qualidade bem aceitável durante o dia, tá? Em baixa luminosidade, eu senti que a câmera ela dá uma granuladinha, mas nessa faixa de preço é bem aceitável. Uma coisa que eu não gostei foi da câmera macro, né? Porque aqui nós temos uma câmera de 48 megapixels e essa foto que está passando agora para você, dando uma olhada, é tirado com a câmera principal, dando zoom de 5 a 6 vezes digital. E essa agora é uma foto, né, tirada com a câmera macro. Na minha opinião, não faz sentido colocar uma câmera macro que é muito inferior à câmera principal. Na minha opinião, vale mais a pena você dar zoom com a câmera principal, como você está vendo aí na foto, do que você utilizar propriamente a câmera macro, que ela vai ser muito mais escura, ter menos definição, enquanto a câmera principal ela consegue te dar resultados bem melhores, tá? Então aí uma dica para você, as câmeras deles são bem bacanas, tá? Mas se você quiser usar a macro, eu recomendo você dar um zoom, beleza? Em relação ao sistema, voltando mais um pouquinho, a Xiaomi começou a incluir alguns jogos já inclusos aqui, mas dá para desinstalar, tá? Fica tranquilo. Temos aqui alguns aplicativos, que é o AliExpress, LinkedIn, Facebook, dá para desinstalar também. Vem alguns bloaters, né, que são esses aplicativos, mas é possível você apagar eles, tá? Então fica tranquilo quanto a isso, porque você não vai ter problema. Em relação a armazenamento, ó, na versão de 64 GB, vamos ver aqui, ó, armazenamento, onde você está? Ó, é aqui sobre o telefone, ó, armazenamento com aqueles jogos que estão lá na parte inicial. Nós temos aqui, ó, ocupado 25 GB e no total de 64 GB, tá? Então, se você for comprar o de 64, dá uma olhadinha se você vai instalar muito aplicativo, porque eu só instalei os jogos, o PUBG, Call of Duty, e atualizei os aplicativos aqui para mostrar para você, tirei algumas fotos e já está tudo isso utilizado, né? Então, é bastante utilização. Agora, eu vou abrir o Call of Duty para a gente testar ele rapidamente, para a gente ver como ele se sai e aí a gente finaliza esses testes. Aqui eu acabei de abrir o jogo, ele já está pedindo o Game Turbo, que já está incluso aqui no Redmi 9T, tá? Aqui nós temos algumas opções, como chamada viva voz, atalhos no jogo, desativar brilho automático para ele não ficar diminuindo, né? Restringir gestos de captura, que é aquele de 3 dedos,
e desativar modo de leitura para não deixar a tela amarelada. Vamos ver agora aqui, ó. Então, ok. Vamos iniciar o game. Vamos ver se o FS 2.0 aí vai carregar rapidamente, né? 2.1, na verdade, o Call of Duty. No caso, tá pedindo atualização, mas eu já volto assim que iniciar. Vamos lá, galera. Já iniciou o game aqui, tá? Demorou um pouquinho porque tinha muita atualização para fazer. Já loguei aqui também com o Facebook. Vamos entrar aqui nas configurações, ó, áudio e gráficos. O máximo que ele consegue rodar é muito alta e alta, tá? Então é o máximo que o Redmi 9T consegue rodar. Pelo processador que ele tem, o Snapdragon 662, tá ótimo, tá? Eu vou deixar no máximo aqui. Vocês viram que ele não estava no máximo. Pode ser que dê algumas engasgadinhas, mas eu acredito que não vai acontecer. Eu vou iniciar um game aqui pra gente testar e eu já volto. Vamos lá, galera, eu vou dar um zoom aí pra vocês verem certinho como que tá rodando, tá? Já tô aqui jogando já. Ó, de primeiro momento, ó, deu um leve lagzinho, mas quase nada. Sai da minha frente. Quase que eu tomo. Morri, mas até o momento, assim, lag mesmo não tá tendo. Teve um travamentinho ali, mas eu coloquei acima do recomendado pro aparelho aí, como vocês viram. Não conheço muito esse mapa aqui. E eu não tô enxergando muito porque tá meio de lado aqui o smartphone. E eu não posso aumentar muito o brilho, senão vocês não conseguem, a câmera não consegue ver direitinho a tela aí pra vocês enxergarem. Ó, não teve travamento. Eu sinto um pouco de lag na hora que tá atirando, tá? Não é lag assim de, nossa, não consigo jogar, mas se a gente diminuir a qualidade lá, a mira vai ficar mais suave para você controlar ela enquanto tem o recoil trabalhando aqui, tá? Então, se você for jogar competitivamente, o Call of Duty, tá? Vai ter teste de jogo aqui no canal, se você quiser saber mais como ele vai rodar os outros jogos, como o PUBG e também o Genshin Impact, que eu faço o teste aqui no canal. Não se esquece de se inscrever. Mas, se você quiser jogar competitivamente, talvez tenha que dar uma diminuidinha ali em relação à qualidade, tá? Porque com muitas partículas, todos os efeitos ativados, tende a pesar um pouco mais, né? Por exemplo, ó, eu tô atirando, na hora de eu puxar a mira eu sinto um pouco de lagzinho. Mas ele consegue rodar tranquilamente, tá? Tem um cara lá em cima que toda hora tá me matando, ó. Por isso que eu morro e não sei da onde. Sem vergonha, né? Olha, tem mais um ali. Ô, louco, rapaz. Então, beleza. Tá aí, vamos fechar o jogo, tá? Ó, vamos ver se ele fecha rapidinho. Fechou rápido, tranquilamente, funcionando, beleza. De primeiras impressões que eu tenho é que ele é um Redmi 9 melhorado, que não vem com MediaTek e que tem uma câmera levemente superior, assim, pelos primeiros testes que eu tive, tá? Por que superior? Porque o Snapdragon que está aqui dentro, ele tem, digamos, um Spectra, que seria o software de processamento da imagem, melhor do que MediaTek. Então, aí mesmo ele tendo câmeras, digamos que parecidas, ele tem mais megapixels e tem um processador ligeiramente melhor, tá? A traseira dele eu achei muito mais bonita com esse design, o Redmi é que chamou muita atenção e tá muito bacana o aparelho, tá? Já vem com película, já vem com capinha, ó, eu nem mostrei como fica com a capinha. É um aparelho que já vem completinho para você utilizar, então assim, a marca já pensou na capinha, já pensou na película, então aí é um ponto bem positivo para o Redmi 9T, tá, galera? Quero saber de você, quais vídeos você quer ver com o Redmi 9T? Comenta aqui embaixo, deixa seu like, se inscreve aí embaixo e ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. Se quiser comprar o Redmi 9T, ele já está disponível aqui no Brasil e vai ter links aqui na descrição. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.